Salmos de número 145, de 9 ao 13, eu estarei lendo o 9, os irmãos o 10, eu estarei lendo o 11, e os irmãos o 12 e o 13, tá bom? Vamos ler? O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. Vamos ler, irmãos, 13, todos juntos, numa só voz. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. Vamos cantar o hino de número 579 do nosso cantor cristão, Olhando para Cristo. Vamos cantar, irmãos, bem alegres, né? Porque nós estamos olhando para Cristo, né? Nosso propósito é olhar sempre para Cristo, sentindo aquela alegria de estar servindo ao Senhor e servindo com alegria. Vamos formar aquele coral, né? E cantar, cada um que tem suas vozes pode cantar, e assim nós vamos louvar o nosso santo e glorioso Deus. Pecado
Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós estamos, ó Deus, aqui nessa noite, agradecendo ao Senhor por mais esse privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos, ó Deus, aqui, reunidos, ó Deus, no Teu nome, juntamente, ó Deus, com todos os nossos irmãos, que está aqui, ó Deus, com o propósito de adorar o Teu nome, Senhor. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração nessa noite, Senhor Deus, que só possa, Deus, nos abençoar grandemente, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela existência da primeira igreja batista em Mutondo, essa agência do Senhor nesse local, que há 31 anos, ó Deus, prega, ó Deus, o Teu Evangelho nesse local. Pai, muito obrigado, ó Deus, por existência dessa igreja, Senhor. Obrigado por cada irmão, obrigado, ó Deus, pelos nossos ministérios, ministério diaconal, ministério pastoral, o ministério de educação religiosa, o ministério de música. Ó Pai, obrigado, ó Deus, por cada departamento da Tua igreja que trabalha neste local, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um solo com a nossa irmã Tatiana, que estará adorando ao Senhor através da música. Som. Vamos continuar louvando ao Senhor com esse hino que tem por título Minha Gratidão. Nós estamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E nesse momento nós vamos agradecer mais uma vez. Dizer, rendo graças a Ti por tudo o que fizeste. Eu louvo o Teu nome sempre. Dou graças a Ti. Que sempre tenhamos um coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por cada um de nós, em especial essa noite, agradecendo ao Senhor pelos 31 anos da nossa igreja. Que tenhamos um coração grato e sempre peçamos ao Senhor que Ele esteja dirigindo esse local e que nós sejamos bênçãos aqui, que nós possamos ser usados pelo Senhor para que essa igreja faça diferença nesse local. São tantas bênçãos, tantos motivos que meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que Tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais que uma noite, mais que uma madrugada até pra Te dizer. Rendo graças a Ti, graças a Ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo o Teu nome e sempre dou graças a Ti.
grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais que uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer, rendo graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome e sempre dou graças a ti. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor opera maravilhas no meio de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, nessa noite, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, Senhor Deus, e que muitos e muitos anos possamos estar aqui para a honra e glória do teu nome, Deus. Rendo graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome e sempre dou graças a ti. São tantas bênçãos. Amém. Essa última frase é uma frase linda, né? Se nós pudéssemos contar tantas bênçãos que o Senhor tem feito aqui na igreja, nós ficaríamos o ano todo contando testemunho, mais testemunho, nós não iríamos contar tudo que o Senhor tem feito. 31 anos, né? 31 anos de existência aqui nesse local. Eu já estou aqui há 28 para 29, acho que é isso, mais ou menos. Então, tem presenciado as bênçãos do Senhor, principalmente nessa construção dessa igreja. Muitas bênçãos, irmãos, muitas bênçãos mesmo. E nós temos um tema, né? Um tema e uma divisa para esse mês. 31 anos buscando a paz com misericórdias. Vamos ler todos juntos? 31 anos buscando a paz com misericórdia. Mais uma vez, irmãos, eu sei que os irmãos muitos não jantaram ainda, mas almoçaram, tomaram café da tarde, vamos falar bem bonito. Amém. Louvado seja Deus. E a nossa divisa é Efésios 4:32. Vamos todos juntos? Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Hino oficial do nosso mês, com a equipe de louvor, e também estará cantando Graças Dou e Tu Somente És Deus. Boa noite, irmãos.
Vamos nos colocar em pé e vamos agradecer ao Senhor. Graças dou por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas lutas que são tão importantes para nós, porque edifica a igreja do Senhor, edifica os servos do Senhor. Então vamos agradecer por tudo que Deus tem feito por nós. Graças dou. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, o teu amor e perdão, os meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Graças dou, graças dou. Amém. Pode assentar, irmãos. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Tu somente és Deus. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar
Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, você for em mãos, tu comigo estás. Sou o teu poder eterno, ninguém detém. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te, és digno de receber. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O seu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, você for em mãos, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O seu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, você for em mãos, tu comigo estás. Tu somente és Deus. Tu somente és Deus. Amém. Jeremias, capítulo 10, versos 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Vamos cantar o hino de número 52 do HCC, Grandioso és tu. E depois nós vamos pedir a nossa irmã Juliana, que estará orando ao Senhor, e estamos passando a palavra ao pastor Francisco, que estará conduzindo o mensageiro do Senhor nessa noite. Sim, e nesse momento que estaremos cantando, é um momento ofertório, tá? Para a igreja. Você visitante nessa noite, sinta-se à vontade. Esse é o momento da primeira igreja batista em Mutondo.
escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito Em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho da minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em ti cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos engrandecer, ó Pai, a cada dia o Teu nome, Senhor, com as nossas vozes, com o nosso agir, Senhor, em nosso dia a dia. Que assim seja a cada dia, Senhor, que não possamos falar, ó Pai, só de palavras, Senhor, mas possamos sempre, Senhor, engrandecer o Teu nome com as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite, como tem nos abençoado até aqui durante esse dia, Senhor. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações através do pastor Davi, ó Pai. Que o Senhor com certeza já falou o seu coração e que assim o Senhor também esteja transmitindo a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Que possamos entender aquilo que o Senhor quer dizer para nós essa noite, a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos a cada dia, abençoa a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Uma boa noite para os irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos seus lares. Deus esteja abençoando grandemente. Nós estamos no mês de outubro, é mês de aniversário da nossa igreja, estamos em festa. Mas também é mês que nós vamos decidir o presidente da República no domingo. Então, o meu conselho, não vou citar nome de ninguém, é que os irmãos escolham aquele que respeite, que creia em Deus, que respeite a Constituição e que defenda a família. Não sei se deu para os irmãos localizar ele já, mas que Deus dê a graça para que todos nós, o Brasil, votem bem. Em segundo lugar, eu quero dizer aos irmãos que eu mesmo espalhei nos bancos, não é, esse presente de Deus que os irmãos vão presentear a sua família, seu amigo, seu cunhado, sua sogra, seu genro, né, e também os seus vizinhos. Você vai pegar aí, pode pegar quantos você quiser. E vamos evangelizar. Tem almas precisando dessa literatura. O Evangelho de Marcos tem a história da Bíblia e tem um folheto dentro, 2 folhetos lindos, né? Esse aqui é o outro. Esse aqui é o da casa, foi eu mesmo que sou o autor desse folheto. Mas o outro é muito bom também. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe os irmãos e que juntos possamos evangelizar a cidade. Eu peguei 600 lá na convenção, só tem 300. Quer dizer que os irmãos já avançaram bastante. Já distribuíram 300. E anote, porque no dia, o primeiro domingo de dezembro, nós vamos ter um café da manhã aqui, né, celebrando o evangelismo da igreja, o fechamento. Agora eu me lembrei de mudando de assunto, de um professor de filosofia, quando eu fiz filosofia, e ele contou uma coisa que eu achei interessante. Ele foi passar as férias dele em um país do Ocidente, né? Aí ele percebeu naquele país que todo mundo usava celular. E aí ele foi para a Igreja Batista. E chegando lá, tinha o plenário, né, a nave e uma galeria como tem aqui. E ele observou que a galeria tinha bastante adolescentes. Mas quando o pastor assumiu o púlpito, um dos adolescentes levantou o braço assim, e ele achou aquilo interessante, ele viu todo mundo trabalhar o celular e colocar no bolso. Ou seja, era um sinal para desligar o celular. E ele não sabia disso, perguntou ao pastor depois, o pastor disse, não, aqui é assim, na hora do culto, os adolescentes são ensinados, são alertados a desligar o celular, porque senão atrapalha a palavra de Deus. Deus vai ouvir, ou nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus vai falar. Então, eu espero que os nossos adolescentes, um deles levante o dedinho aí e os demais desliguem o seu celular. Tá, queridos? Que Deus abençoe. Meus irmãos, nos nossos 31 anos de vida, convidamos um dos pastores de sucesso, homem de Deus, já pregou aqui, que está dirigindo uma das nossas filhas há 11 anos, né, pastor Davi? Com sucesso, agora dei uma olhada ali, ele olhando a igreja dele, através da internet, né? Bastante irmãos reunidos ali. Então, o pastor Davi Viana, ele e a sua esposa, a irmã Joana, estão aqui nos visitando e ele trazendo o recado de Deus. Nós vamos nos colocar em pé e vamos descansar um pouco, orarmos ao Senhor e logo após o pastor Davi pode subir à tribuna e estará trazendo o recado do Senhor. Convidar a irmã Andréia Rodrigues, diaconisa da igreja, que se puder vir aqui, ou se é um microfone sem fio, não precisa, ela tem a voz boa igual o pai. Então, ore a Deus pelo pastor Davi, pela transmissão da palavra do Senhor nesse instante.
Pastor Davi, sinta-se abraçado, fique à vontade, o senhor está em casa. Som. Boa noite, povo de Deus. A paz de Cristo, igreja. Amém. Amém. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite. Me sinto honrado pelo convite da igreja, do pastor. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Francisco, a qual nós, pastores que temos menos tempo de ministério, a gente toma alguns pastores mais experientes como referência para nós e torna-se também inspiração para nós continuarmos no ministério. Pastor Francisco é um desses, para mim pessoalmente, pelo fato de saber que é alguém que persiste na luta do Evangelho, em meio às lutas, batalhas que eu não tenho noção do que ele já enfrentou na sua caminhada, mas uma coisa eu sei, a certeza da presença, do cuidado e do sustento do Senhor na vida dele, da família dele e, consequentemente, é claro, da igreja também. Obrigado, meu irmão. Parabenizo a igreja por esses 31 anos. Louvado seja Deus por isso. Parabéns, igreja. É o Senhor da igreja quem sustenta a igreja. Eu trago esse abraço da IBCI, a Igreja Batista Central Itambi, a qual o pastor Francisco, como ele disse, tem as digitais dele lá na igreja. E se eu estou lá hoje é porque um dia Deus tocou no coração dele de alguma forma para que também tudo isso acontecesse. E eu trago o abraço da igreja por esses 31 anos e parabenizo a igreja também em nome da IBCI. Deixo esse abraço para todos. E é claro, quero destacar aqui minha esposa, fica um pouquinho de pé, a Joana. Obrigado, meu amor, essa mulher linda, com todo respeito às irmãs, poder assentar. São 30 anos que estamos casados e cada dia que passa eu a amo ainda mais e somos, graças a Deus, muito felizes na nossa aliança conjugal desses 30 anos de casado. Temos uma filha chamada Elisa. Elisa, ela acabou de se formar agora em enfermagem na UF, está começando aí a sua carreira na área da saúde e hoje ela está com o noivo e com o seu futuro sogro, porque ela está para se casar ano que vem, vai se casar em maio. Aí foi numa outra igreja com o seu noivo, com o seu futuro sogro. Então a gente louva a Deus também pela preciosa filha que Ele nos deu. E sem dúvida nenhuma, é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, nesse momento tão especial da vida da igreja. Igreja é para celebrar. Igreja deve celebrar, se alegrar no Senhor, pelos feitos, pelas maravilhas, pelos sinais e prodígios dele, e antes e acima de qualquer coisa, por quem ele é. Nos deu a salvação, a vida eterna, sem merecermos. Por isso, quando uma igreja chega a 31 anos de idade, é para celebrar, é para glorificar esse Deus maravilhoso, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida eterna por nós, e nós devemos dar tudo de nós por ele e para a glória dele. Então, 31 anos, que venham mais 31 anos, mas de um povo temente a Deus, dedicado ao Senhor, a serviço do Senhor. Essa vida passa muito rápido, muito rápido. Então, nós devemos entender que o nosso tempo é muito precioso para ser desperdiçado. E a única maneira de nós vivermos uma vida que realmente valha a pena e que faça diferença é viver uma vida de adoração a Deus, servindo ao Senhor. Então, igreja, caminhe de pé, de maneira altaneira, servindo ao Senhor com alegria. Lutas virão, é óbvio, mas o Senhor disse que nunca nos abandonaria, estaria sempre conosco. Então siga em frente, não desanima não, olhe para frente, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e sigamos em frente fazendo a obra do Senhor e cumprindo o chamado que Ele tem para cada um de nós no seu respectivo ministério. Que Deus possa estar fazendo essa igreja crescer, frutificar e ser cada vez mais fortalecida no Senhor. Eu não vou fugir do tema nem do texto,
mas eu quero pensar um pouco com os irmãos, meditando nos próximos minutos da palavra, 31 anos buscando a paz, e me chamou a atenção, viu, pastor? Me chamou a atenção o tema, buscando a paz com misericórdia. Com misericórdia. A paz, ela só é possível existir com justiça e com misericórdia. Não há paz sem justiça e sem misericórdia. E nós devemos aprender, como povo de Deus, a sermos um povo pacífico e misericordioso. Devemos aprender como servos de Deus, como igreja de Cristo, a sermos uma igreja pacífica e misericordiosa. E vivemos um tempo, estamos aí, pastor Francisco faz isso agora, e também pela manhã eu orientei a igreja lá, pastor, sobre as orientações que a gente dá em relação à eleição, que a gente dá à igreja, também sem citar nomes, mas a gente compartilha na mesma direção em relação à lei de Deus, que não pode ser afrontada pela lei humana. E a gente orientava também a igreja em relação a isso, mas em relação ao nosso papel como igreja de ser igreja pacífica em meio à guerra, em meio a tempos de guerra. E não é somente por causa das eleições, porque infelizmente, hoje no nosso país, e não está longe de nós, acontece, tem acontecido próximo a nós, gente que está criando inimizades, brigas, contendas, separações por causa de questões políticas, às vezes famílias se separando, gente se matando, e irmãos na igreja, infelizmente, deixando de se falar porque esse é do partido A, esse é do partido B, do candidato A, candidato B, direita, esquerda, enfim. Quando, na verdade, a igreja não pode fugir do seu propósito. A igreja não está aqui à toa, por acaso. Jesus, Senhor da igreja, fundou a igreja, criou a igreja para a igreja cumprir o papel nessa terra, que é pregar o evangelho, levar pessoas à presença de Jesus, pregar a palavra de salvação, que é a palavra de paz, que é a palavra de misericórdia. E cabe a nós fazer isso. Então que a gente tenha sempre essa percepção, essa noção, esse entendimento de que nós somos chamados, somos criados para sermos agência da paz com misericórdia. Com misericórdia. E lendo esse texto novamente, como já foi lido, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando o texto fala na parte B, como também Deus vos perdoou em Cristo, está criando um parâmetro. Tem uma referência. Como é a forma que nós devemos ser misericordiosos um para um com o outro? Como nós devemos ser benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros? Vem o exemplo, vem a referência, vem o modelo para nós. Como Deus vos perdoou em Cristo. Aqui faz toda a diferença. Aqui faz toda a diferença. Como eu devo perdoar o irmão? Como o irmão deve perdoar a irmã? Como deve amar um ao outro? Como devemos amar nossa família, nossas esposas, nossos esposos, filhos, irmãos, pastor, igreja? Qual a referência que nós temos? Como também Deus vos perdoou em Cristo. Então somos chamados para sermos diferentes, fazermos diferença, olhando para Cristo como modelo. Eu quero destacar alguns pontos em relação justamente a isso, a sermos misericordiosos e bondosos uns para com os outros, da maneira como o Senhor nos ensinou. Eu queria que você, mesmo assentado, mas com reverência à presença do Senhor e à sua palavra, que você fechasse seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus novamente, por gentileza. Senhor, obrigado. Estamos reunidos como teu povo, na tua casa, para te adorar e te servir. Esse é o momento, ó Pai, que o Senhor fala conosco, porque a Bíblia é aberta, a palavra sendo exposta, sendo pregada, sendo ensinada, é o Senhor quem fala, apesar do pregador. Então, ó Pai, em nome de Jesus, a tua palavra sempre gera transformação, porque ela não volta vazia. E a nossa oração é que, ó Senhor, a tua palavra possa de alguma forma falar aos irmãos aqui presentes no templo,
aqueles, ó Pai, que nos acompanham agora pela internet ou que em algum momento assistirão essa live. Que a sua palavra possa gerar vida, transformação, edificação, salvação, em nome de Jesus, a quem chegar em algum momento a tua palavra através dessa pregação. Muito obrigado por esse tempo aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando lá, eu quero pensar um pouco com você e te convidar a isso para pensar sobre o que significa ser misericordioso. O que é misericórdia? O que é? Por que a Bíblia fala, por que o Senhor Jesus nos ensina sobre a misericórdia? Por que a igreja deve ser misericordiosa? E vocês vão lembrar lá da bem-aventurança, lá em Mateus capítulo 5, verso 7, quando o Senhor fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando a Bíblia fala, quando Jesus fala sobre misericórdia, está falando algo que é do caráter de Deus. Obrigado, querido. Quando fala algo que é do caráter de Deus. Eu não sei se aqui eu fujo muito do ângulo da... Tudo bem aqui? Chega mais para cá, né? Tá, do ângulo da câmera. É o que eu não costumo ficar muito, eu fico meio em movimento. Não fico muito só parado no púlpito. Mas quando a Bíblia fala sobre misericórdia, está falando algo que é do caráter de Deus. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus, Ele nos tratou e nos trata com misericórdia. Então, por isso, Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos. Algo que é do caráter de Deus, um atributo de Deus, e que Deus compartilha conosco, Ele é comunicável. Ou seja, Deus quer que a sua igreja, a membresia da sua igreja, aqueles que são salvos em Cristo Jesus e fazem parte na membresia de uma igreja local, sejam misericordiosos, ou seja, tenham algo do seu caráter. Porque uma das maneiras de ser semelhantes a Jesus, de ter um caráter semelhante a Jesus, é ser misericordioso. E o Senhor nos chama para sermos misericórdia, para sermos misericordiosos. Ou seja, algo da essência de Deus, do caráter dele, inserido em nós, selado em nós, para que nós vivamos assim, para que nós possamos praticar a misericórdia, assim como o Senhor pratica sobre nós e exerce sobre nós. Se o Senhor é misericordioso para conosco, e todas as manhãs as misericórdias dele se renovam sobre nossas vidas, senão não estaríamos aqui, seríamos consumidos, é para que nós também sejamos misericordiosos. Assim haverá paz. Porque nós carecemos de misericórdia um do outro, e nós também devemos ser misericordiosos, porque primeiramente o Senhor, Ele foi misericordioso conosco. Senão eu e você não estaremos aqui nessa noite. É fácil ser misericordioso? Nem sempre, mas em Jesus é possível, porque faz parte do caráter de Deus. E nós devemos ser misericordiosos. Deus não nos dá o castigo que merecemos, a punição que merecemos. Misericórdia dele, misericórdia do Senhor. Por isso, todos os cristãos, sem exceção, independente da faixa etária, devem ser misericordiosos. Aí talvez você me pergunte, mas pastor, o que, na verdade, o que é misericórdia? O que significa isso? O que, na verdade, qual o sentido de misericórdia? Essa expressão misericórdia, ela tem origem latina. É formada pela junção de misere, ou seja, miséria, e cordes, coração. Perceba que no original da palavra, misericórdia é algo relacionado ao coração, está envolvido com paixão. É algo relacionado com a miséria humana e algo da necessidade do coração, que o coração do homem carece de misericórdia. Então está falando de algo
de dentro, interno, da alma. Algo da essência de Deus que também deve fazer parte da nossa essência. Então, misericórdia é algo do coração. Se é algo do coração, envolve compaixão. Envolve compaixão. E como se desenvolve a compaixão, como cresce, como se vive a compaixão do povo de Deus, como cresce a compaixão no coração do servo de Deus. Ele é despertado, a compaixão é despertada pela desgraça ou pela miséria de alguém. Perceba que aqui trata miséria, mas não no sentido que estamos acostumados a falar no nosso idioma, no nosso país, no sentido da miséria terrena, miséria de bens, miséria de recursos, de alimento. Envolve também isso. Mas está tratando primeiramente da miséria da alma. A miséria da alma de alguém, de um miserável pecador que carece da compaixão do Senhor, e isso é misericórdia de Deus. A nossa miséria humana, o nosso pecado foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, porque era uma necessidade do coração, da alma, e o Senhor nos alcançou através da sua graça e da sua misericórdia. E o fato de sermos convocados, chamados para sermos misericordiosos, significa que a misericórdia nos leva a ter preocupação com as pessoas que estão passando por alguma necessidade, sim, material, terrena, física, porque primeiramente existe uma necessidade na alma. E quando nós entendemos e vivemos isso de exercer misericórdia olhando para o coração da pessoa, para a necessidade da alma, consequentemente, nós iremos também abençoar as pessoas no sentido material, terreno, físico, da necessidade física. É algo gigantesco, é algo maravilhoso. Então, misericórdia é se identificar com alguém que está sofrendo, sentir a dor que o outro está sentindo. Só isso? Não. Depois, fazer algo para aliviar essa dor. Fazer algo em favor de alguém que carece de misericórdia, exatamente como Jesus fez por nós. Eu e você, por nós mesmos, não temos condições de sermos salvos. Não, o homem não consegue salvar a si mesmo. Pode ser uma boa pessoa, uma pessoa que faz boas ações, mas isso não o levará para o céu, não será salvo por causa disso, porque é pecador. E carece da graça e da misericórdia de Deus. E somos chamados a ter compaixão das pessoas, exercer misericórdia, ajudando as pessoas em suas necessidades, para aliviar a sua dor, fazer algo. Não somente ficar no discurso de exercer misericórdia, de ser misericordioso, mas quem realmente exerce misericórdia vai fazer algo em favor de alguém que carece de alguma coisa, a começar da salvação. Por isso a necessidade da evangelização, do evangelismo, da pregação da palavra, da obra missionária. Está exercendo misericórdia. Assim como um dia a palavra chegou aos seus ouvidos e entrou no coração e te deu a salvação, meu irmão e minha irmã. Deus foi misericordioso com você, porque alguém, usado por Deus, usou de misericórdia para com você, para que a palavra chegasse aos teus ouvidos, penetrasse no seu coração, você se rendesse ao poder da palavra de Deus e conhecesse a misericórdia de Deus. Alguém teve misericórdia. Então, ter compaixão do coração é ter a capacidade de aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém e ser solidário com as pessoas. Misericórdia vai sempre nos levar a olhar para a necessidade de alguém, para a necessidade do mundo, das pessoas, necessidade de Cristo, necessidade de salvação e necessidade também de bens materiais. Então somos chamados para concedermos misericórdia. E conceder misericórdia significa o quê? Quando a gente concede misericórdia a alguém,
é conceder perdão. Nós lemos o texto, conceder perdão. Como? Pelo simples ato de bondade. Porque Deus fez assim com a gente, apesar de não merecermos, fomos perdoados. E devemos também exercer isso, fazer isso um para com o outro. E Tiago, capítulo 2, verso 15 e 16, se o irmão da mídia puder me ajudar para facilitar. Tiago 2, 15 e 16 diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Perceba que Tiago também fala sobre isso, no que diz respeito à misericórdia, à necessidade de misericórdia em relação aos bens terrenos, que isso também leva a paz às pessoas quando está com o coração aflito. E a paz chegará quando alguém exercer misericórdia e abençoar também materialmente, também fisicamente, alguém que necessita. Isso é papel da igreja. É nosso papel. 1 João capítulo 3, verso 17, diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Haverá paz quando a igreja exercer misericórdia. Quando perceber também a necessidade do outro, a necessidade do irmão que está desempregado na igreja, chefe de família, a necessidade de alguém que Deus coloca, muitas vezes traz para próximo de nós, para que nós possamos ser agentes do reino de Deus e abençoar aquele que precisa. E quando exercemos essa misericórdia, a pessoa, ela sente-se em paz. Por isso que a misericórdia deve ser algo voluntário. Voluntário na vida do cristão, que flui naturalmente, sem imposição. A pessoa deseja aliviar o peso de alguém. Deve ser algo espontâneo na nossa vida. Espontâneo na vida da igreja. Deve ser motivo de oração para nós. Senhor, me dê um coração misericordioso, assim como o Senhor exerceu misericórdia para comigo. Uma igreja que exerce misericórdia, uma igreja que procura viver em paz, ela vai fazer a diferença. Ela vai tocar em corações, em vidas, tocar na alma das pessoas. Uma igreja que se preocupa em aliviar o peso do outro, ajudar o outro, exercendo misericórdia, como Deus age de maneira tremenda e poderosa na vida dessa igreja. A palavra hebraica usada por Jesus já faz referência ao útero da mulher. Perceba, quando Jesus fala para ser misericordioso. Está fazendo referência ao útero materno. Misericordioso é aquele que carrega em seu ventre um ser frágil e vulnerável. Por quê? Qual a função do útero? O útero concebe, sustenta, nutre, abriga, dá vida. E nesse sentido, Deus nos chama para sermos misericordiosos, para a gente aprender que como igreja devemos proteger, cuidar, gerar vida, alimentar, nutrir, sustentar, conceber, gera salvação, gera vida, gera transformação. Perceba a importância de sermos misericordiosos. Misericordioso nesse sentido é aquele que cuida do mais fraco. E todos nós somos frágeis, somos fracos e carecemos do cuidado de alguém em algum momento na nossa vida. Todos nós, sem exceção. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus através da misericórdia de alguém quando nós temos a nossa necessidade, seja ela em qual esfera for. Somos carentes de misericórdia, todos nós. E como a igreja de Cristo foi alcançada pela misericórdia do Senhor, porque a igreja de Cristo ela deve ser uma igreja misericordiosa, porque a misericórdia faz a diferença na vida das pessoas, numa comunidade, numa nação, faz a diferença. O mundo que vivemos, há muita gente carecendo de cuidado, muita gente com necessidades urgentes de um ato de misericórdia.
Aí eu pergunto, como será que o mundo está olhando para a igreja? Como será que quem está fora está olhando para quem está aqui dentro? As pessoas que te rodeiam, meu irmão e minha irmã, em algum lugar que você passa, que você vive, as pessoas estão olhando de fora e esperando, têm expectativas de que de que as pessoas da igreja sejam as mais misericordiosas de todas. A mais de todas. Porque foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Então existe uma justa expectativa sobre os ombros da igreja, voltadas para a igreja, para ser referência de misericórdia. Então as pessoas de fora esperam que a igreja, as pessoas de dentro da igreja, que são a igreja, sejam misericordiosas. Mas só isso? Não. As pessoas de dentro também esperam que as pessoas de dentro sejam misericordiosas, porque fomos criados e chamados para também cuidarmos um do outro. É a igreja de Cristo cuidando do corpo de Cristo. Então, somos chamados para exercermos misericórdia uns para com os outros. Aí eu pergunto, você tem sido misericordioso com seu irmão? Com a sua irmã em Cristo? Com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com seu pastor? Com a liderança? Um para com o outro? Como carecemos de misericórdia dentro dos arraiais de Deus? Do povo de Deus? Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas tem lugares por aí que as pessoas têm sido tão duras dentro da igreja, apontando o dedo na cara um do outro, faltando misericórdia, esquecendo que foram alcançadas pela misericórdia de Deus. Se somos chamados para vivermos em paz, precisamos exercer misericórdia com o nosso irmão em Cristo, com o pastor que o Senhor levanta para nos orientar no rebanho, como o rebanho dele, da liderança da igreja, que não é fácil liderar, é um desafio ser líder, eu sei o que é isso. É um desafio ser crente, ser cristão, meu irmão e minha irmã, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, seja onde for, é sempre um desafio. E por que na igreja, o local onde se ensina, se prega, se fala de misericórdia, por que aqui não vai ter? Na verdade, devemos ser referência de misericórdia. E isso, para ser referência, para quem olha de fora, primeiro temos que exercer isso dentro. Você está sendo misericordioso com seu irmão, com sua irmã, com sua família, com seu pastor, com sua liderança, com seu ministério? E Deus nos convoca nessa noite, Deus nos desafia a sermos verdadeiramente misericordiosos, como Deus nos chamou para ser, assim como Ele exerceu misericórdia para conosco. O Senhor da igreja, Ele falou para todos nós de dentro sermos misericordiosos. Não juízes, esse é o papel dele. Ele é o juiz, na verdade ele é o justo juiz. Nós não. Somos chamados para sermos misericordiosos. Eu devo ser misericordioso com você, meu irmão, minha irmã, com a minha esposa. Você deve ser misericordioso com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com seu irmão. Nós devemos ser misericordiosos uns com os outros. Mas, por outro lado, pastor Francisco, que bom que dentro da igreja tem pessoas misericordiosas. É verdade. Eu gostaria de dizer, todos são misericordiosos, mas eu não posso falar isso. Só Deus sabe. E na nossa vivência, de vida cristã e ser membro de uma igreja, não somente como pastor, eu gostaria de dizer que gostaria que fossem todas, mas na verdade não são. Infelizmente não são. Ou pelo menos ainda não são, quero crer dessa forma. Talvez ainda haja algum doutor da lei em algum lugar por aí.
Mas sim, tem muita gente misericordiosa dentro da igreja, e louvado seja Deus pela vida desses irmãos que são misericordiosos. Muita gente dentro da igreja vivendo a realidade do reino de Deus, sendo misericordiosos, e louvado seja Deus pela vida desses irmãos, dessas irmãs, às vezes de cabelo branco, às vezes jovens, às vezes gente aí na maioridade, na idade adulta, gente misericordiosa, gente que ama. Louvado seja Deus por pessoas assim. Olha, eu louvo a Deus pela vida da IBCI, da igreja que eu pastorei há 11 anos. Problemas, claro que tem. Dificuldades, claro que tem. Mas Deus tem colocado ao meu lado pessoas misericordiosas. Isso facilita para a gente poder pastorear da maneira que o Senhor Jesus quer. Isso nos ajuda muito quando temos irmãos que são verdadeiramente misericordiosos. Olha como ajuda o pastor da igreja quando a sua comunidade de fé é uma comunidade misericordiosa, compassiva, um para com o outro. Porque são esses irmãos que oferecem os seus úteros espirituais para gerar vida nos outros. São esses irmãos que acolhem o outro, que protegem o outro, que se preocupam com o outro, que oram pelo outro, que nutrem, que abençoam, que abraçam, que doam, inclusive, o alimento físico, inclusive necessidades físicas, materiais. O contexto de Itambi, eu sou nascido e criado aqui no Rocha, pertinho. Mas a gente mora em Manilha há 24 anos e a gente pastoreia lá em Itambi há 11 anos. Me converti aqui na PIB do Rocha, na época do saudoso pastor Nilson Nobre de Oliveira. Depois fui para São Gonçalo, na época do saudoso pastor Mário Jael Moreira. Nos casamos lá fui para o seminário, conseguimos nossa filha. Aí Deus deu a direção, fomos parar em Itambi, lá há 11 anos. Mas o contexto de Itambi é um contexto simples. São pessoas simples, uma comunidade simples. E várias vezes aparece alguém pedindo ajuda para comprar um remédio, porque não tem recurso, para fazer um exame. Quantas pessoas batem na porta da igreja pedindo cesta básica? Muita gente, por sinal. E a gente procura abençoar, dentro do possível, o máximo que a gente pode. Meus irmãos, eu falo por experiência própria para a honra e glória do Senhor. O quanto mais a gente exerce misericórdia para com as pessoas, sejam famílias da comunidade, sejam pessoas de dentro, sejam famílias que pedem a nossa ajuda, quanto mais a gente exerce misericórdia, mais Deus abençoa a igreja. Mais Deus faz prosperar a igreja. Mais Deus faz avançar a igreja. Louvado seja Deus. Quando a igreja entende isso, ela exerce misericórdia para com os de dentro e para com os de fora, Deus ele derrama bênçãos sem medida sobre a vida da igreja, e a igreja vive em paz. Problema vai ter, é claro, mas a igreja passa a viver em paz, resolver as questões de conflitos que infelizmente sempre vão existir, e algumas delas são até necessárias que existem, outras não, mas que Deus vai tratar a igreja com o perdão, o abraço, a oração, o carinho, a restauração. A igreja prospera financeiramente. Eu falei para os irmãos, a igreja é um povo simples, mas que Deus não deixa faltar. Deus não deixa faltar. A gente está fazendo obra, eu mostrei um pouquinho para o pastor Francisco agora há pouco, uma obra grande para a nossa realidade, nosso contexto. Estamos fazendo obra, investindo, mandando dinheiro para o campo missionário, recurso campo missionário. Minha filha já foi para o Equador pela igreja, numa viagem da Junta de Missões Mundiais. Foi antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Foi para o Equador fazer uma viagem missionária. A igreja correu para lá, para cá, vende docinho, bolinho, faz campanha na cantina, almoço, isso, aquilo, consegue um real aqui, 5 reais ali, 10 lá. Sei que ela foi viajar, ela precisava na época coisa de uns 7 mil reais mais ou menos, né, meu amor? Por aí assim, que para a realidade também é muita coisa. 7 mil reais na época, ela foi com esse recurso, conseguiu, foi viajar.
pela junta e foi lá fazer obra missionária no Equador, e Deus abençoou a vida dela, a nossa igreja também. Tudo porque a igreja vivendo em paz, com misericórdia, exercendo misericórdia de um para com o outro e para com os da comunidade. Eu hoje peço a Deus que nos envie ainda mais pessoas dispostas a trabalhar, mais recursos para a gente abençoar mais pessoas. Porque é duro ter que dizer não, às vezes, para alguém que precisa de algo e a gente não tem condições de dar. Mas, por outro lado, é muito bom ver famílias com crianças pequenas sendo abençoadas pela igreja. É muito bom, porque a igreja exerce misericórdia. Você se identifica como alguém misericordioso? Responda para si mesmo, você e Deus. Você se considera alguém misericordioso? Sim, com humildade. Você reconhece que está cuidando de alguém? Se não, eu quero desafiar você, nessa noite, a você abraçar alguém, pensar em alguém, colocar diante de Deus. Senhor, eu quero ser misericordioso com alguém, exercer misericórdia. De alguma forma, seja talvez por algum bem, alguma questão física, algum alimento, algum recurso. Seja talvez acolher alguém em oração espiritualmente, discipular, se responsabilizar espiritualmente por alguém, interceder por alguém incessantemente, clamando pela misericórdia sobre a vida dele e ensinando a palavra de salvação para ele. Seja talvez perdoando alguém que talvez tenha pisado no seu pé, exercer misericórdia para com ele e para que possa haver restauração no relacionamento. Enfim, exercer misericórdia para com alguém. Então eu quero desafiar você nessa noite a acolher alguém, a amparar, a se dedicar a alguém. Peça a Deus para ser misericordioso. É fácil? Não é, mas é possível em Cristo Jesus. Porque Ele exerceu misericórdia para com a gente. Sem dúvida, assim como a mulher grávida, ela doa para preservar a vida e carregar um peso, você vai carregar um peso. A partir do momento que exercer misericórdia para alguém, você vai se responsabilizar diante de Deus para com alguém. Mas isso vai fazer toda a diferença. Eu digo para você que, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, vai valer a pena fazer isso diante de Deus. Porque Deus é misericordioso. Vai valer a pena. Aí eu te convido a refletir sobre as pessoas que Deus usou para que a misericórdia dele fosse exercida sobre a sua vida. Na sua caminhada espiritual, para avaliar o quanto Deus foi misericordioso e tem sido misericordioso para com você, para que chegasse até aqui. Quantas vezes Deus usou de misericórdia para que você chegasse até aqui? E é hora de exercer misericórdia para com alguém. É hora. Pode dar trabalho. É bem provável que em alguns casos dê trabalho, pode dar despesa. Mas tenha certeza que Deus vai honrar. Deus vai te honrar quando você exercer misericórdia para com alguém em nome de Jesus. Jesus promete que assim como você cuida das pessoas, Ele vai cuidar de você. Amém, igreja? Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Jesus está dizendo que felizes são os que cuidam do próximo, porque eles serão cuidados. É uma alegria enorme exercer misericórdia com alguém. E o Senhor se compromete a cuidar daqueles que cuidam. Daqueles que doam o seu útero espiritual para abraçar, proteger e dar vida a alguém. Para abençoar a vida das pessoas. Você dá aos outros na dificuldade deles e Deus dará a você na sua dificuldade. Tenha certeza disso. Deus não deixa faltar. Não deixa. Porque os que vivem pela misericórdia morrerão em misericórdia. Louvado seja Deus. Porque um dia sairemos dessa vida, mas debaixo da graça e da misericórdia de Deus para entrarmos definitivamente na presença de Deus no lar celestial. Fruto da graça
e da misericórdia de Deus. Então, os seus investimentos misericordiosos de hoje levarão você a colher frutos de misericórdia amanhã. Vale a pena. Frutos serão colhidos através do investimento de misericórdia que você fizer hoje. Felizes são esses, bem-aventurados são aqueles que entendem que só podem doar porque antes receberam. E se o Senhor derramou a sua misericórdia sobre as nossas vidas, então felizes seremos, bem-aventurados, quando exercermos misericórdia para com o outro. É assim que funcionam as coisas do reino de Deus. É assim que funciona. Se essa graça, se essa misericórdia de Deus alcançou a minha vida, eu sou salvo em Cristo Jesus, eu não posso sentar e me acomodar e achar que está tudo bem. Eu vou exercer misericórdia para com o outro. Porque não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, como diz Paulo em Gálatas 2:20, e agora vivo, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus, então eu vou ser misericordioso para com o outro. Porque o Senhor foi misericordioso comigo. Então seja sempre um cuidador, um misericordioso, uma pessoa misericordiosa. Tenha um ventre misericordioso, carregue pessoas que precisam de você. Alguém precisa de você. Alguém precisa de você. Tenha certeza disso. E às vezes não está tão longe, não. Alguém precisa de você. Então, tenha esse ventre misericordioso. Carregue pessoas, abrace pessoas, cuide de pessoas, não desista. Tenha certeza que o Senhor estará cuidando de você, porque você é a ação misericordiosa de Deus na vida de pessoas. Assim como alguém foi a ação misericordiosa de Deus para com você. E vale a pena. Vale a pena. Porque você, meu irmão e minha irmã, PIB do Mutono com 31 anos de idade. Você, igreja, é a expressão do amor de Deus na vida das pessoas que precisam de misericórdia. O amor e a misericórdia de Deus não faltarão para você, não faltarão. Concluindo essa palavra, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Senhor viu a nossa miséria existencial por causa do nosso pecado e teve compaixão de nós. Teve compaixão do nosso coração. Misericórdia, misericórdia do coração. E teve compaixão de nós. Não deixe faltar misericórdia na vida daqueles que estão ao redor. Aprenda a orar pela misericórdia de Deus, não somente sobre a sua vida, mas também sobre a vida das pessoas. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que você seja alguém tremendamente, poderosamente misericordioso para a glória de Deus e tenha certeza que frutos maravilhosos serão colhidos através da expressão de misericórdia de Deus na sua vida e através da sua vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu quero orar, terminando essa palavra, e vou entregar o microfone ao pastor Francisco. Pai, louvado seja o teu santo nome nesta noite. Obrigado a Deus por esse tempo de reflexão na sua palavra, a qual o Senhor nos ensinou que devemos ser como Jesus Cristo, tendo Jesus Cristo como nosso exemplo, que devemos ser misericordiosos. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor continue abençoando esta igreja, derramando a tua infinita graça e misericórdia sobre a vida desta igreja, e que esta igreja seja uma igreja misericordiosa nesse lugar e aonde for, aonde cada membro for e estiver, possam ser agentes da sua misericórdia
de forma que vidas sejam tocadas, impactadas, protegidas, guardadas, salvas, libertas pelo poder da tua graça e misericórdia através da vida desta igreja e dos membros dessa igreja, em nome de Jesus. Abençoe o pastor Francisco, Pai. Cuide da sua vida. Continue derramando a sua infinita graça e misericórdia sobre a vida do teu servo. Obrigado porque o Senhor, em meio às lutas, tantas lutas que já passou e tem passado, o Senhor tem sustentado o teu servo. Continue fortalecendo, abençoando a sua vida, a sua família, a sua saúde. Eu peço ao Senhor que continue com a tua mão poderosa sobre o ministério do teu filho, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a sua vida. Pastor Francisco, lhe devolvo a palavra. Vamos cantar, irmãos? 417 do nosso cantor cristão, Brilha no Viver. A irmã Thalita, se puder nos ajudar nesse hino. Os irmãos, se puderem colocar no Data Show, 417 do nosso cantor cristão, Brilha no Viver. Pedir aos irmãos que pudessem ficar de pé para a gente cantar, mas com aquela força que a gente tem, aquele ânimo, né? E assim nós estamos encerrando o culto de hoje com esse hino. Eu só vim pra fazer segurar, coisas mais ou menos fazer com no meio do teu viver, no meio do teu viver. Pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhando no meio do teu viver. Ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a
podemos dizer, graças a Deus, que bom que o Senhor nos falou, que bom que esse culto realmente foi abençoador para todos nós. Quero agradecer de coração, pastor Davi, irmã Joana, que Deus abençoe o ministério de vocês. Que aquela igreja sempre seja próspera e o irmão possa ter essa tranquilidade e essa paz que o irmão transmite. Os irmãos, né? Aquele diácono ali, ó, ele costuma dizer que toda esposa de pastor é pastora. Ele diz assim, a minha esposa está ali, pastora Dalva, eita, que negócio é esse, né? Mas que Deus abençoe os irmãos, tá bom? Muito mesmo. Meus irmãos, quarta-feira nós temos o estudo da carta aos Gálatas, já estamos entrando no capítulo 5, daqui a pouco, ou terminando o capítulo 5, entramos no capítulo 6, já concluindo aquela carta abençoadora, com doutrinas maravilhosas. Deus abençoe. Cantina após o culto, não é? Para abençoar a campanha do som. Então, você leva o seu salgadinho, ou coma ali mesmo, e você estará abençoando a campanha do som da igreja. Nosso som está bem perrengue, e nós precisamos comprar uma mesa nova, e vamos comprar. Como o pastor falou, Deus é misericordioso e bondoso, com certeza. Tá bom, queridos? Oi? Ali, mini refeição. Coloca aí de novo, irmão. Olha só, dá até para ler muito bem. Eu tenho um molho à campanha ali que eu gosto muito, farofa, então, sou cearense, farofa, né, meu Deus do céu. Então, tá bom, gente. Vamos fechar os olhos, orarmos e passar na cantina. Tenham todos uma excelente semana. Estejam em paz com Deus e vamos caminhando na presença do nosso Deus. Eu e o pastor Davi e a irmã Joana vamos ficar ali numa salinha ali, conversando um pouco mais, e os irmãos fiquem à vontade. Com oração silenciosa, estamos encerrando esse extraordinário culto. Que Deus abençoe a todos.